voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos de volta com Bandeirada, terceiro bloco do nosso programa. Lembrando sempre que você pode ouvir nosso programa tanto pelas web rádios, Rádio Show do Esporte, Rádio Esportes Net, para você que ouve a gente por qualquer uma dessas web rádios, sempre o nosso agradecimento. Mas você também pode ouvir nosso programa pelo Spotify, pelo iTunes e também pelo nosso feed, né? Para você que gosta de assinar feeds para ouvir por gerenciadores de podcasts, is.gd/RSS Bandeirada. Começando o terceiro bloco do nosso programa, então, sem perder tempo, a gente vai para a sexta marcha. O resumo do esporte a motor em sexta marcha. Sexta marcha, eu vou começar apenas citando que a novela Fórmula 1 no Rio de Janeiro já teve um gol contra do governo federal, estadual e municipal, porque o João Dória, junto com o Bruno Covas, deu uma declaração dizendo que não sabe de nada sobre o Rio de Janeiro e que a negociação para ter a Fórmula 1 em Interlagos até 2025 já está, segundo o atual governador do estado de São Paulo, em prerrogativas avançadas. Segundo ele, é questão de tempo para renovar o contrato de Interlagos até por mais 5 anos. Quem deve estar feliz com isso é o Bernie Eccleston. Lembrar que o Bernie Eccleston é o principal, vamos dizer assim, parceiro, articulador, isso, do GP no Brasil. Depois que ele foi tirado da presidência da FOM, agora ele cuida do GP do Brasil. Então para ele é interessante que fique em Interlagos. Pilotos se manifestaram para continuar correndo em Interlagos, e aí também não cabe nenhum tipo de comparação, porque não tem circuito no Rio de Janeiro. Você não pode comparar o que seria melhor para a Fórmula 1. Então, não cabe muito. Cada hora brota coisinha nova no projeto, né? Agora apareceu um estádio ali no Autódromo de Deodoro. Não, isso já teve, isso já estava faz bastante tempo. Ali vai ser um ginásio bem grande pro clube de Deodoro. Ali deve ser uma pista até de hipismo, porque lembrar que em Deodoro teve as provas de hipismo ali perto durante as Olimpíadas. E você acredita mesmo que isso vai acontecer? Não sei quando, um dia talvez, mas não vai ser em 2020. Não, nem dessa e nem da próxima era cristã. Próximo. Eu gosto do otimismo do Eric. Ô louco, bicho! Não, mas é verdade o que o Eric disse, gente. 7 meses pra fazer um circuito de corrida, pelo amor de Deus, né? Não vou nem falar nada. Vamos pro próximo assunto, então. Vamos começar com Endurance. Vamos começar com Blancpain. Primeiro, o World Challenge Asia. Vamos pra Ásia, o Blancpain asiático. Etapa de Burirantiang na Tailândia. Corrida 1, vitória de Roloff Brins e Manuel Metzger. Com a segunda posição, vamos ver se eu acerto o nome desse desinfeliz aqui, Tanat Satinkiraku e Felipe Ramprecht. É a tua mãe. E terceiro lugar, o Aaron Tan e Martin Ramp. Na GT4, os vencedores na 24ª posição, Frank Yu e Jean-Marc Merlin. Na corrida 2, eu já falei o nome deste cidadão aqui, Vutikon Intrapuvasak e Alexandre Imperatori, com Yuya Sakamoto e André Hengartner em segundo, Wei Chen e André Couto em terceiro. Na segunda prova, os vencedores da GT4 na 20ª posição, Sunako Jukuchu e Takayuki Kinoshita. Classificação do campeonato Bruin, 63 pontos, Sakamoto 53, o Satinkiraku e o Ramprecht com 48. Na GT4, o Jukuchu e o Kinoshita com 93 pontos. Próxima prova em Suzuka, dia 22 de junho. No GT Endurance, na categoria europeia do Blancpain GT Endurance, prova em Silverstone, prova vencida por Miguel Molina, Mikhail Alexin e David Rigon. Com a segunda colocação para o Phil Kim, Giovanni Venturini e Frank Pereira. Terceiro lugar para Dries Van Tor, Ezequiel Pérez Companc e Alex Ribeira. Na Silver, os oitavos colocados Arno Santamato, Gerard Terrasser e Lucas Moron.
E os segundos colocados da Silver foram o Felipe Fraga, junto com o Nico Bastian e Timur Boguslavski. Na Pro AM, os vencedores foram Remon Vos e Tom Osnokoli. E na AM, vitória de Adrian Amstutz, Léo Machitsky e Miguel Ramos. Sabe quem foram os vices da AM, Eric? Quem? Você conhece um carequinha francês? Fabien Barthez. Fabien Barthez, junto com Bernard Derres, terminaram em segundo na categoria AM. Classificação do campeonato: Maru Engel e o Lucas Stolz com 50 pontos e meio, o Andrea Caldarelli e Marco Mapelli com 38, e o Nico Bastian tem 31,5, o Felipe Fraga é o 13º com 13 pontos. Próxima prova, os 1.000 km de Paul Ricard, dia 31 de maio até 2 de junho. Fechando o giro do Endurance, o Europa Le Mans Series em Monza, na Itália. Vitória de Roman Rusinov, Job Van Uyter e Norman Nato. O segundo lugar para Paul Lafargue, Paul Loup Chatin e Mimo Rojas. Em terceiro, Ryan Cullen, Alex Brundle e William Owen. Na 35ª posição da prova, você vê que quantos carros tem correndo. John Farano, Bruno Senna e Arrumaini. Na LMP3, os vencedores na 18ª posição, Mikkel Jensen e Jess Petersen. E na 25ª posição, os vencedores da GTE, Christian Ried, Ricardo Pera e Matteo Cairoli. Classificação do campeonato: Rusinov, Van Uyter e Nato, 38 pontos. Rojas, Lafargue e Chatin, 36. Henrik Redman e James Allen com 26 pontos. Bruno Senna é o 14º com 4 pontos no campeonato. Próxima prova em Barcelona, dia 20 de julho. Vamos agora falar de turismo. Jaguar I-Pace, vitória de Cacá Bueno nas ruas de Mônaco, com Sérgio Jimenez em segundo, primeira dobradinha da equipe brasileira no campeonato de carros elétricos de turismo. Brian Sellers foi o terceiro colocado. Na Pro AM, vitória de Yaki Zhang. Classificação no campeonato: o Sellers tem 93 pontos, o Jimenez tem 92 e o Simon Evans tem 76 pontos. Cacá Bueno sobe para quarto com 70 pontos. Na Pro AM, o líder é o árabe Bandar Alessai com 122 pontos. Próxima prova é em Berlim, junto com a Fórmula E, dia 25 de maio. Vamos agora falar de NASCAR. Etapa do Kansas, da Monster Cup. Vitória de Brad Keselowski, com Alex Bowman e Eric Jones completando os 3 primeiros lugares. Vitória do Keselowski no finzinho, deu o pulo do gato, conseguiu assumir a liderança e venceu a prova. Estava ali entre os primeiros e você sabe como é, né? Tá entre os primeiros, uma hora vacilou, ele aproveitou e venceu mais uma no ano. Classificação do campeonato: os 16 estão passando por enquanto, né? Kyle Busch e Brad Keselowski com 3 vitórias, Denny Hamlin e Martin Truex Jr. com 2, Joey Logano e Chase Elliott com 1. Por pontos: Kevin Harvick, Kurt Busch, Ryan Blaney, Clint Bowyer, Kyle Larson, Alex Bowman, Eric Jones, Daniel Suarez, Aric Almirola e Jimmy Johnson. Próxima prova já começa o fim de semana em Charlotte, é o Open e o All-Star, dia 18 de maio. Ainda na NASCAR americana, né? Tivemos a Truck, a Gander Truck, também no Kansas. Vitória de Ross Chastain com Ben Rhodes e Todd Gilliland, completando os 3 primeiros. Os 8 que estão passando por enquanto: Johnny Sauter e Austin Hill com vitórias. Aí tem Grant Enfinger, Brett Moffitt, Stuart Friesen, Ben Rhodes, Matt Crafton e Harrison Burton, completando os 8. Próxima prova é em Charlotte, dia 17 de maio. Para completar, a NASCAR Euro, a Euronascar, em Franciacorta, na Itália. 2 vitórias de Alon Day. O israelense venceu a primeira, venceu a segunda prova. Os segundos colocados foram Mark Gussens e Loris Rezemans, cada um em uma prova. Eric, fala tu. Tenta adivinhar quem foi o terceiro colocado nas duas. Você conhece muito bem. Carlos, quer tentar adivinhar também? Ah, tá de sacanagem que foi ele, o Johnny House? Foi ele. Jacques Villeneuve foi esse terceiro colocado nas duas provas. Agora, esses nomes... Mark Gussens, há quanto tempo não ouço falar desse sujeito? Faz, mas tá por ali, tá? Já tá correndo há bastante tempo, inclusive. Com esses resultados, o Villeneuve subiu pra 6º no campeonato, tá? Vamos passar a classificação dos principais, claro. O Alon Day tem 147 pontos. O Longin e o Rezemans têm 132 pontos, os dois. E o Nicolo Rocca tem 127 pontos. Próxima prova, Brands Hatch, no circuito Indy, dias 1 e 2 de junho.
Agora é hora da gente falar de moto. Vamos falar do Mundial de Superbike. Motociclismo. Como o Carlos já tinha adiantado no destaque, ele vai citar depois do Sexta Marcha. Vitória de Jonathan Rea na prova 1, com o Álvaro Bautista em segundo. E o Toprak Razgatoglu, parece um peru pra falar o nome, também é turco é peru do mesmo jeito, então por isso que a gente enrola mesmo. O Toprak foi terceiro colocado. Aí na Superpole, o Jonathan Rea venceu de novo, com o Chas Davis em segundo e o Álvaro Bautista em terceiro, e a corrida 2 foi cancelada devido a um temporal de proporções noéticas. Classificação do campeonato tem o Bautista com 263 pontos, o Jonathan Rea com 220 e o Alex Lowes com 140 pontos. A distância já é absurda dos dois primeiros colocados do campeonato. Próxima prova, Jerez de la Fronteira, dia 7 a 9 de junho. Mundial de Motocross em Lombardia, na Itália. 2 vitórias de Antônio Cairoli, mas os segundos e terceiros acho que poucos ouviram falar. Eu mesmo não falei nenhum deles até hoje aqui. Na primeira prova, Paul Jonas e Arminas Yazikonis. São pilotos há tão muito tempo, mas faz uns 3 anos que eu não vejo eles no pódio. Mas tudo bem. Segunda prova, o Antônio Cairoli venceu com Brian Bogers, holandês, já que o Jeffrey Hellis não voltou até agora, e o Paul Jonas voltou para a terceira posição. Classificação do campeonato, Cairoli 241 pontos, Tim Geiger 201, Gauthier Paulin 175. Próxima prova é dupla, é tanto o MX quanto o WMX, então vai ter prova dos homens e das mulheres. Vai ser em Agueda, em Portugal, 19 de maio, mais conhecido como semana que vem. Hora do Rally, vamos lá. Etapa de Concepción no Chile, vitória de Ott Tanak e Martin Järveoja. Os estonianos da Toyota venceram depois que Thierry Neuville deu uma capotadaça, digna de Andrea de Césares. Pra quem quiser ver, já tá na página do Facebook do Bandeirada. Tá lá na fanpage. Um dos possíveis troféus Robert Kubica da semana. Eu acho que vai ser o maior acidente da semana. Foi uma pancada, sim, terrível. Tensa, viu? Ainda Assistam. bem que a estrutura do carro suportou e protegeu tanto o piloto como o copiloto, e os dois passam bem. Os dois estão inteiraços, aliás. Mas a cueca desses dois nunca mais será a mesma depois disso. Não mesmo, já pode ficar. E cada um perdeu uma vidinha no Gato Card. Deixa lá pelo mato já mesmo. Segunda posição para Sebastião Ogier e Julien Gracia. Terceiro lugar para Sebastian Loeb e Daniel Helena. E mais uma vez o Paulo Nobre competiu. No geral ele ficou na 21ª posição. Paulo Nobre e Gabriel Morales. Classificação do campeonato, Ogier e Ingrácia com 122 pontos, o Tanak e o Järveoja com 112, o Thierry Neuville e o Nicolas Gisoux caíram para a terceira posição com 110 pontos. Só para falar que no WRC2 os líderes são os mexicanos. Eu não lembro o nome do copiloto, mas o piloto é o Benito Guerra, que ganhou o Race of Champions. Ele corre no WRC2 e já assumiu a liderança do campeonato. Próxima prova em Portugal, entre os dias 30 de maio e 2 de junho. Ainda falando de Rally, FIA Rallycross. Tivemos uma surpresa, Carlos e Eric, não foi nenhum dos irmãos Hansen que venceram. Vitória de Timur Timerzianov com Andreas Baker. Timur Timerzianov, russo, óbvio. Andreas Bakerud em segundo, Johnny Wiman em terceiro. A prova contou com as eliminações. Quantas vodkas você tomou pra poder falar direitinho esse nome, o Aperol? Não, eu tô treinando desde tarde. A prova teve eliminação na semifinal dos dois Hansens, os dois, o Kevin e o time, e do Matthias Ekstrom. Classificação do campeonato, o Kevin Hansen ainda é líder com 69 pontos, o time Hansen tem 58 e o time Timerzianov com 53 sobe para a terceira posição. Próxima prova em Silverstone, sim, dentro do circuito de Silverstone, dia 25 de maio. Agora é hora da gente encerrar falando dos monopostos. Monopostos. E aliás ainda tem coisa para falar dos monopostos. Indy Lights, prova em Indianápolis, né? Vamos começar com as provas do Road to Indy. Começando com Indianápolis, corrida 1, vitória de Robert Megness com Oliver Askew e Rinus VeeKay em terceiro. Na segunda prova o Rinus VeeKay venceu com Zachary Claman de Mello em segundo e o Oliver Askew em terceiro. O Lucas Cole ficou com 2 nonos lugares. Classificação do campeonato, o VeeKay com 146 pontos, o Askew 145, o Megness 125, o Cole tem 77 pontos, está na 8ª posição. Na Pro 2000, 2 vitórias do Rasmus Lindh e 2 terceiros lugares para o Daniel Frost.
muda só o segundo colocado de cada prova. Na primeira prova foi o Kyle Kirkwood e na segunda corrida o Stingray Robb. Classificação do campeonato, o Lind tem 109 pontos, Parker Thompson é o segundo com 98 e o Frost subiu para 85 em terceiro. A USF 2000 também teve sua rodada com 2 vitórias de Braden Eves. Na primeira prova, Hunter McElrea e Manuel Sulaiman completaram o pódio, a Bruna Tomazelli foi a 10ª colocada e o Dudu Barrichello 19º. Na segunda corrida, o Dudu chegou em quinto, a Bruna na 11ª posição, o pódio foi completado por Darren Keane e o Hunter McElrea. Classificação do campeonato, o Ives 127 pontos, McElrea 94, Sulaiman 65. A Bruna é 7ª com 50 pontos, o Dudu 16º com 28 pontos. As 3 categorias voltam em Indianápolis. Fórmula 2 em Barcelona, primeira prova, vitória de Nicolas Latifi, com Jack Aitken e Guan Yu Zhou completando o pódio. A China tá bem nesse fim de semana, viu? E na corrida 2, o Nick De Vries venceu com o Luca Giotto e o Kailun Aylot entre os 3 primeiros. O Sérgio Sete Câmara teve um abandono na primeira prova, um 17º na segunda corrida, um fim de semana de novo para esquecer. E a classificação do campeonato tem o Latifi com 93 pontos, o Giotto com 67 e o De Vries 63. Já abre uma corrida de vantagem. Se ele quiser curtir a Night em Mônaco, ele pode, não tem problema, o Latifi. Enquanto isso, a superlicença de Sérgio Sete Câmara para 2020 está cada vez mais longe. Não tá muito não. Ele deve fazer testes agora pela Fórmula 1. Certeza que ele vai conseguir a superlicença pro ano que vem. Mesmo ele estando na sexta posição. Que tá, a superlicença, para isso é necessário ele ficar entre até P3. Não, eu acho que na Fórmula 2 o leque é maior. O leque é maior na Fórmula 2. Ano passado, para ele poder conseguir, ele teria que ficar até P3. Não sei se mudou. Não mudou. O problema é que é o seguinte, eu não sei qual é a pontuação que ele pegou para o ano passado, para poder somar esse ano, entendeu? Ele tem que ter 40 pontos em quantas temporadas, Rodrigo? 40 pontos em 3 temporadas. Pois é. Tá. Ok. Então, se ele vier de boas colocações como ele teve nos anos anteriores, ele consegue, com qualquer posição, pegar a superlicença. A próxima prova é em Mônaco, da Fórmula 2, e teve início a Fórmula 3, né? A nova Fórmula 3 internacional. A primeira prova teve vitória do Robert Schwarzman, com o Christian Lundgaard e o Marcus Armstrong fechando o pódio. Na segunda corrida, o Jean Daruvala venceu com o Yuri Vips e Nico Kari, 3 vindos da Fórmula 3 europeia, né? A antiga Fórmula 3 Euro, completando o pódio. O Felipe Drugovich, né? O campeão avassalador da Eurofórmula Open, estreou com 11º e 1º. O Pedro Piquet teve problemas na primeira prova, foi só o 26º, na segunda prova 16º. Classificação do campeonato, o Schwarzman já dispara com 37 pontos, o Lundgaard com 24 pontos e o Daruvala com 23. Os brazucas ainda estão zerados e a próxima prova é em Paul Ricard, entre os dias 22 e 23 de junho. Carlos, Eric, brevemente, o que vocês querem falar de tudo isso? Beleza, na Fórmula 3 teve uma situação meio bizarra também, porque o piloto foi punido na hora do pódio. Não, na hora do pódio não, mentira, foi na hora da volta de desaceleração. Ele chegou, ele venceu a corrida na pista, mas quando chegou lá na hora da volta de desaceleração, pescaram que tinha havido uma irregularidade. Aí na hora que encostam os 2 carros, né, nas plaquinhas lá de 1, 2, 3, eles trocam as placas do primeiro e do segundo. Acho que foi na... Da hora a vida, né? Eu não lembro se foi na primeira ou na segunda corrida agora. Foi na primeira prova. Foi na primeira. Aí o Christian Lundgaard tá vendo, tá levantando todo... ganhei! Não ganhou, não. Aí o Schwarzman levantou, pô, sacanagem, segundo. Primeiro? Coisa doida. Só no esporte a motor essas bizarrices acontecem. Alguns tópicos que a gente precisava falar aqui. NASCAR. Alex Bowman se torna o primeiro piloto da história a alcançar por 3 vezes consecutivas o P2 sem ter vencido nenhuma prova. Boa. E mais, uma coisa, não sei, que enquanto vocês estavam falando, caiu a internet deste. André Dovizioso vai correr em Misano no DTM esse ano. Ele vai participar da etapa de Misano no DTM, já confirmado. Rodrigo. Já pensou se ele gosta da brincadeira? O que eu ia falar é que Misano, nos últimos anos, tem sempre uma boa surpresa no DTM. Pô, ano já passado teve... foi o Zanardi, essa o Dovizioso. Isso é bom, né?
Muito bom. Vamos lá, porque tem personagens da história pra gente homenagear. E esse, segurem vossas internets, segurem vossos computadores, que é pesado. Os grandes nomes do esporte a motor. Agora, no quadro Personagens da História. Personagens da História. Este alemão, e eu me inspirei pra falar sobre ele porque o Sal Capeta colocou no grupo do Classic Group quem era o maior piloto da Fórmula 1, mas maior não nas conquistas, mas na altura mesmo. E ele tá entre os maiores, com certeza. Só que ele errou feio, né? Mas tá entre os maiores. Ele chutou um, mas só que não era ele. Na verdade, nós mais outro foi o Justin Wilson, mas não é ele, né? Não, os chutes dele parecem os chutes do Borra, vai parar lá na arquibancada. O cara torce pro Sampdoria, pro Palmeiras e pro Sampdoria, velho. Não se espera, né? Bom, pro Madureira. Madureira! Vamos lá então, vamos voltar a falar do que interessa, porque nós estamos hoje no quadro Personagens da História homenageando Christian Danner. Nascido dia 4 de abril de 58 em Munique. Bom, é um caso clássico de um piloto cujos resultados em todas as categorias não traduzem o quão bom piloto ele foi. Porque ele não tem conquista quase nenhuma. Mas você sempre ouve falar do Christian Danner fazendo grandes temporadas e grandes provas. Na Fórmula 1 foram só 4 pontos, conquistados em uma prova. Ele foi o último piloto a pontuar pela Rial. O único, aliás. Não. Errado. O De último, De Césares pontuou. De Césares fez pontos em 88. Ok, desculpa. O Danner em 89, num carro já sofrível, ainda conseguiu um quarto lugar naquela corrida maluca de Phoenix. Ele correu por Zack Speed, Ocella e Erros, ou seja, comeu o pão que o diabo amassou na Fórmula 1. Só trapizonga. Foram 47 provas com 36 largadas e 4 pontos. Aí ó a lista de coisas que ele já correu, queridos ouvintes. Fórmula 2, Fórmula 3000, onde ele foi campeão com méritos, inclusive, na temporada de 85. Foram 4 vitórias e 2 poles, com 7 pódios. Ele terminou com 51 pontos e campeão em 85. Mas ele correu de... Além disso, né, Fórmula 2, como eu falei. Correu Le Mans. Correu de DTM, tanto o DTM quanto o ITCC, aquela bizarrice que o Bernie Eccleston fez para acabar com a... Já tinham acabado com o Sports Car e acabaram com o DTM. Correu de Fórmula 3000 japonesa e correu de Indy. Sim, o Danner já correu de Indy também. Aquele carro da Project Indy, da No Touch atrás. Aquela maluquice toda, assim. Não, ele correu os 2 primeiros anos de Euro Motorsport. Aí correu de Project Indy por 2 anos. Não correu temporadas completas. Inclusive em 95 ele só correu 2 provas e ainda conseguiu o seu melhor resultado, que foi o 7º lugar na corrida de Miami. Naquele circuito de rua encardidíssimo que tinha em Miami. E em 97 ele voltaria... Oi? O Bicentennial Park. Exatamente. É porque tinha outro ainda também. Não, que depois fizeram outro, mas... que o outro, inclusive, foi o que o Cristiano da Mata foi campeão e que deu origem ao circuito que correu a primeira... esse circuito usou parte do de 95. Sim, e usou partes pro campeonato da Fórmula E, quando correu em Miami. É uma maluquice total. E foi o melhor resultado dele na Indy, o 7º lugar naquela prova em Miami. Na Fórmula 3000, ele correu em 90, na Fórmula 3000. Sabe por que equipe? Na Fórmula 3000 japonesa, tá? Só pra dizer. Que depois virou Fórmula Nippon, depois Super Fórmula. Sabe qual equipe que ele correu? Nossa, sim, sério? A lendária. A Leighton House, sim. E ele conseguiu, na sua última prova no campeonato, o 3º lugar em Fuji. Quando era Fuji de verdade, Fuji raiz, né? Correu no DTM, o DTM ele teve 3 vitórias no DTM. Foram 2 em Hockenheim, em 88, dobradinha. E outra vitória em Norris Ring, já em 95, dentro, quando tinha DTM e o ITCC juntos. E ele ganhou em Helsinki, uma das provas naquele ano de 95.
como eu falei, foi campeão da Fórmula 3000. Em Le Mans, correu 3 vezes e só uma vez ele completou a prova. Na Fórmula 2, os melhores resultados foram 2 segundos lugares, um em Hockenheim em 83 e outro em Truxton em 84. E foi vice-campeão do Grand Prix Masters em 2006, 2 provas. Não quer dizer muita coisa. Mas era um grande piloto. Os números, como eu falei, Carlos e Eric, agora é com vocês, os números não traduzem o quão bom ele foi. E detalhe, ele não correu só nisso, ele foi piloto de teste da Jaguar, da Super Aguri, ele já correu com Mini, ele já correu de GT4 europeu. Cara, tudo que era carro ele já correu. Pergunta idiota, como é que ele come no Mini? Mini, cara, né? olha, eu conheço alguém dentro da minha empresa, não vou dar nomes, mas o cara tinha 1,90m, o cara tem 1,90m e andava num Smart. Esse cara, por acaso, é casado com a mulher dele, chama Silvana, por acaso, e a filha dele chama Alice? Não, e não é. O Santos não, né? Não. E se eu disser pra você que não é? A gente acredita. Mas esse cara tem um Ford Ka. É parecido, mas a outra pessoa que eu não vou dar nomes conseguiu e andava até tempos atrás num Smart. Nossa senhora. Mas comecei com... Vamos falar então. Um grande piloto, literalmente, né? Literalmente. Pelo que eu... Ele devia ter mais... Ele tem mais de 1,90m de altura. Sim. Não sei precisar quanto o Sal que deve saber. Cara... andou de Alfa Romeo, só pra falar. Andou de Alfa, E assim, tinha um prêmio no F1 Reject que era o sortudo, né? Porque ele era pra ter uma página no F1 Reject, mas graças àquela corrida de Phoenix ele não conseguiu. Né? É verdade. Que o limite eram 2 pontos, né? Tipo assim, tinha que ter pelo menos um 5º lugar ou 2 6º lugares, né? Mas ele fez aquela corrida, então ele se salvou, né? Aquela corrida lá de... E detalhe, agora eu fiquei curioso, porque salvo muito engano, aquela corrida, quantos pilotos terminaram? Foram... Nossa... Vamos lá, cruzaram a gente chegar a 7 carros. Só pra você ver. Cruzaram 7 carros. O Tarquini ficou a 2 voltas do fim, mas ele classificou. Porque ele cobriu mais de 90% da distância. Mas aquela corrida foi tipo. Olha que sensacional. Você viu uma corrida que o Prost venceu, o Patrese fechou em segundo na Williams, o Ed Sheever de Arrows ficou em terceiro. O Dani de Real. Esse pódio do Ed Sheever. Não, pra gente. O Christian Dani com a Real, né? A Real que já não tinha mais os problemas de abastecimento. Do Ed Sheever, né? Oi? Ele ficou uma volta atrás do Ed Sheever. Sim, não, e a Real em 88 o carro era rápido, mas acabava o combustível toda hora porque o carro não tinha. O mostrador. Tanque foi mal projetado. Tanque mal projetado e não tinha um mostrador de combustível na tela, no carro. Então o piloto não sabia quando que ele ia acabar o combustível. Mas aí em 89 tinha tanque maior, mas não tinha a grana do De Césares e o carro era ruim. E mesmo assim ele conseguiu um 4º lugar fenomenal. E sabe o que aconteceu com esse 4º lugar? Volker Weidler, a partir do meio da temporada na Alemanha, não precisava ir na pista sexta-feira encarar a pré-qualificação. Em compensação, ele não conseguiu pouquíssima coisa na Fórmula 1 também. Outro. Porém, 2 anos depois, né, ele era um dos 3 que tava naquele carro 55 da Mazda. Naquele 55 maluco da Mazda. Hoje ele é comentarista de esporte a motor na RTL da Alemanha. Agora a gente vai extrapolar o tempo do programa. Já estamos com muito tempo, a gente tem que encerrar esse programa logo, então vamos embora pro intervalo. Christian Danner devidamente homenageado aqui no Personagens da História. A gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente tá de volta.